Eu gostaria de concluir trazendo à sua memória a vida de um homem de Deus. Estava relendo a sua biografia há algumas poucas semanas atrás. Foi a primeira biografia missionária que eu li, eu tinha 14 anos de idade. Foi a biografia de David Brainerd, um homem de Deus usado por Deus no século XVIII na América do Norte, do trabalho entre indígenas. Me lembro que numa quarta-feira à noite, lá em Nova Venécia, no Espírito Santo, quando meu pai pregou sobre a grande comissão, e depois da pregação, ele percebeu que havia alguns adolescentes que tinham a convicção que Deus os chamava para ser missionários. Ele disse: vocês que querem ser missionários, estão convictos, venham à frente, que eu vou orar por vocês. E os meninos vieram, e eu fui junto. Ele olhou para mim, lá em casa me chamam de Rona, é meu apelido, e falou: Rona, você não, senta lá que a gente conversa em casa. Eu fiquei decepcionado, que coisa é essa? Sentei, quando cheguei em casa, ele falou: é que eu já havia percebido que Deus estava preparando você para ser um missionário. Mas antes de você realmente fazer um compromisso na presença de Deus sobre isso, eu quero que você leia um livro. Ele pegou da sua estante, biografia, A Vida de David Brainerd. Leia esse livro. Se depois de ler você quiser ainda ser um missionário, eu vou te apoiar. E eu li a biografia, falei: quero ser um missionário. De fato me apoiou. 4 anos caminhei com meu pai, e ali naquele seu trabalho de pastorear, especialmente plantar igrejas, evangelizar, antes de ir para o seminário, foi uma bênção. David Brainerd nasceu na América do Norte em 1718, em uma família cristã, sendo seu avô o ministro do Evangelho. Desde a infância, David Brainerd, ele possuía uma saúde bastante fragilizada, e devido a essas limitações de saúde, ele foi privado de um convívio mais normal com outros garotos da sua idade. Aos 9 anos, ele perdeu o pai. Aos 14 anos, ele perdeu a sua mãe. Portanto, a sua infância foi uma infância marcada por tragédias. E juntamente com esses problemas, na sua saúde bastante debilitada, ele assumiu uma personalidade bastante introvertida, bastante condoída e também angustiada, passando também a experimentar uma profunda depressão desde a infância. Na juventude, David Brainerd, ele passou um tempo distante de Deus e depois voltou ao Senhor, lendo a sua palavra, foi alimentado pelo Espírito Santo de Deus por meio da sua palavra, trouxe outros jovens a conhecerem o Senhor Jesus, e aos 21 anos ele entendeu que era pecador e clamou pela misericórdia e salvação, e ele entendeu ali aos 21 anos que foi salvo pelo Senhor Jesus. E logo depois da sua conversão, ele passou a se preocupar com aqueles que pouco ou nada conheciam do Senhor Jesus, especialmente os indígenas da América do Norte. Não havia missionários entre eles, lá no século XVIII, nenhum missionário entre eles. Ele começou a orar por isso, e ele falou com seus amigos que ele queria ser o primeiro missionário entre os indígenas da América do Norte. Seus amigos, preocupados com a sua saúde, eles lhe disseram: David Brainerd, se Deus quiser que você vá, Ele lhe dará cura. Ao que ele respondeu: se Deus quiser que eu vá, Ele me dará forças. Deus nunca o curou, mas Deus o fortaleceu. Ele entrou no ministério, ele começou a pregar o Evangelho aos indígenas, começou a fazer um trabalho de mobilização, escrevendo informações, pequenas estatísticas sobre os indígenas ainda não alcançados da América do Norte, levando para as igrejas orarem pelos indígenas. E ele começou o seu ministério itinerante, ali esgotando as suas forças e a sua vida, pregando o Evangelho em toda parte. David Brainerd, ele manteve um diário, e naquele diário ele escreveu muitas coisas da sua vida, das suas alegrias e das suas lutas. Aos 24 anos, ele escreveu assim em seu diário: eu quero esgotar a minha vida neste serviço para a glória de Deus, para a glória de Deus. E assim ele fez. Ele passou a viajar distâncias enormes, a pé ou a cavalo, a atravessar florestas e pântanos para pregar aos indígenas o Evangelho de Jesus. David Brainerd,
ele raramente dormia em casas, ele dormia em barracas improvisadas ou ao relento. Ele dizia que cada minuto economizado deveria ser gasto em oração e evangelização aos indígenas. Que coisa radical, não é verdade? Radical. Não quero gastar tempo nem para fazer uma bela barraca. Qualquer minuto economizado no meu conforto deve ser usado em oração e evangelização dos povos indígenas. À medida que a sua saúde ela ficava cada vez mais debilitada, Deus abria as portas e mandou um grande avivamento. Esse avivamento varreu a América do Norte. Jonathan Edwards, aquele pastor de renome, pregador do Evangelho, usado por Deus, ele disse que o avivamento chegou até as tribos indígenas por meio da palavra pregada por David Brainerd. E que no meio daqueles cultos em que David Brainerd pregava a palavra de Deus, muitas vezes com a voz combalida, com a voz debilitada devido à sua saúde, os indígenas começavam a gritar, pedindo a Deus misericórdia e abraçando o Senhor Jesus. Um avivamento. O David Brainerd era noivo da filha de Jonathan Edwards, a Jerusa. E ali o David Brainerd continuou o seu ministério. E foi um ministério curtíssimo, porque ele veio a falecer aos 29 anos com tuberculose na própria casa do Jonathan Edwards. E a Jerusa, sua noiva, que cuidou dele, veio a falecer poucos meses depois, creio que 4 ou 5 meses depois, com a mesma enfermidade. É interessante que a vida de David Brainerd, no ministério tão curto, foi uma das vidas que mais inspirou homens e mulheres ao longo dos séculos. Nos últimos séculos. Inspirou o próprio Jonathan Edwards, homem de Deus, teólogo, pregador da palavra, usado pelo Senhor, que gastou os últimos anos do seu ministério, 7 anos, entre os moicanos, os indígenas da América do Norte. Inspirou outras pessoas como John Wesley, William Carey, como Jim Elliot e outros mais. A respeito de David Brainerd, foi dito que a sua vida foi como a luz de uma vela, que logo se apagou, mas enquanto brilhava, iluminou de maneira transformadora milhares de outras vidas. Apagou logo, mas enquanto brilhava, foi usada por Deus. Usada por Deus. Em certo momento da vida de David Brainerd, e com isso eu concluo, e esse é o meu ponto principal, ao relatar sobre essa biografia, no momento mais difícil da sua vida e do seu ministério, em que ele teve que escolher entre prosseguir enfermo, pregando a palavra, ou retroceder, e ele escolheu prosseguir mesmo enfermo, pregando a palavra. Naquele momento, ele escreveu assim no seu diário, apenas uma frase: tudo o que eu desejo é ser mais santo, mais parecido com o meu querido Senhor. Tudo o que eu desejo é ser mais santo, mais parecido com o meu querido Senhor. Que essa seja também a nossa oração. Como vasos nas mãos do oleiro, possamos dizer como bem lhe pareceu. Em nome do Senhor Jesus.